Sabe aquele friozinho na barriga, na hora da aula de matemática? E se o maior desafio não for o conteúdo em si, mas o medo de não saber? Hoje, a gente vai conhecer uma ferramenta, uma ideia bem simples que pode transformar essa ansiedade toda em um ponto de partida por aprendizado. Vamos começar por aqui com essa pergunta que é fundamental. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes a verdadeira barreira na matemática não são os números, né? É uma coisa que acontece antes mesmo de a conta começar. É tipo um bloqueio emocional. Exatamente isso. É esse peso invisível que muito aluno carrega. Sabe, o medo, a dúvida, a vergonha de errar. Pensa nisso. É uma bagagem emocional que prova nenhuma consegue medir, mas que muitas vezes acaba definindo o sucesso ou o fracasso de alguém na matéria. Tá, mas e se a solução para um problema tão complexo assim fosse surpreendentemente simples? Pois é, a proposta é exatamente essa, uma simples caixa. Olha só ela aí. Essa é a ideia em ação. A caixa do ainda não sei. O mais legal é que essa caixa não é um lugar para depositar a resposta certa, sabe? É justamente o contrário. É um espaço seguro para as dúvidas, para os medos, para as incertezas. É um convite para compartilhar em vez de competir. A ideia central aqui é o que a gente pode chamar de diagnóstico emocional. O foco muda completamente. Ele sai daquela pergunta clássica, o que o aluno sabe, e vai para outra. O que impede esse aluno de aprender? A gente quer entender o que trava, o que a pessoa evita e onde ela realmente quer chegar. É uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que é, de fato, transformadora. Ok, muito legal a ideia. Mas como isso funciona na prática? Como é que essa caixa vira uma atividade de verdade em sala de aula? Vamos ver o passo a passo. Olha, o processo aqui é tão importante quanto a caixa em si. Primeiro tem que preparar o ambiente e deixar ele seguro. O fato de ser anônimo é crucial, porque garante que todo mundo se sinta à vontade para ser honesto de verdade. E aí, no momento em que os papéis entram na caixa, acontece uma mágica. A preocupação deixa de ser um peso individual e vira uma questão do grupo todo. E para fechar com chave de ouro, vem a validação do professor, que transforma aquela vulnerabilidade toda num sentimento poderoso de pertencimento, de tamo junto. Agora a gente chega no coração da atividade, o ponto de virada. O momento em que uma única pequenina palavra muda absolutamente tudo. É uma mudança que parece sutil, mas é profunda. Pensa bem, eu não sei, soa como um ponto final, né? Uma sentença. Mas quando a gente adiciona a palavra ainda, aí muda tudo. Eu não sei ainda. Transforma o que parecia um beco sem saída num caminho, numa jornada. E essa é a essência do que chamam de mentalidade de crescimento. A crença de que a gente pode sim desenvolver nossas habilidades. Essa frase resume a ideia perfeitamente. O ainda é poderoso porque ele dá permissão para a gente estar em processo, dá permissão para aprender, para errar e para tentar de novo. Isso muda completamente a energia de uma sala de aula. Então, a partir dessa experiência que todo mundo compartilhou e dessa nova mentalidade do ainda, uma coisa fundamental acontece. A cultura da turma inteira começa a se transformar. E o resultado disso é muito poderoso. Porque, a partir do que foi compartilhado ali, anonimamente, a própria turma começa a criar um novo tipo de contrato emocional. Não são regras que o professor impõe, não. Elas nascem da própria experiência do grupo. É um pacto de segurança, de empatia e, acima de tudo, de respeito mútuo. Bom, e para a gente ir fechando, vamos só recapitular por que esse método é tão diferente e, mais importante, por que ele funciona tão bem. É uma ferramenta diferente porque, ao contrário de uma prova tradicional, ela não está ali para expor ou rotular ninguém. Pelo contrário, ela cria uma conexão humana, de verdade, ela dá voz para aquelas dificuldades que geralmente ficam em silêncio e, talvez o mais importante de tudo, ela humaniza a matemática, uma matéria que tanta gente vê como fria e impessoal. E com isso, fica uma reflexão final para a gente. A caixa do ainda não sei é muito mais do que uma simples ferramenta para aula de matemática. No fundo, é uma lição sobre resiliência, sobre coragem e sobre a beleza que existe no processo de aprender. Fica a pergunta: o que as nossas crianças, os nossos alunos, poderiam alcançar se a gente ensinasse que é totalmente seguro não saber, ainda